A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Fiel é o Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã de vitória, manhã de graça e bondade, porque Ele nos amou com amor eterno. E sobre este amor nós vamos debruçar-nos à vontade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Faço menção e agradecimento a Deus, porque Ele me tem conservado em vida e dado o seu favor e caminhado comigo diante de todas as circunstâncias e todos os momentos. Deus é um Deus que nos deu Jesus Cristo para que pudéssemos resgatarmos para Ele de volta. E agradeço a Deus pela vida do pastor Albert, evangelista Albert, que conduz a igreja do Jardim Guatemi. Glória a Deus. Durante esse tempo que o Senhor assim tem colocado sobre as suas mãos, a ele, a Ana, a sua família. A igreja que está nos seus propósitos, 40 dias, nos 40 anos que Deus assim tem sustentado, chamado, colocado sobre esse povo a sua graça, o seu favor. A vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo de Freitas, que tem nos conduzido, que tem acompanhado a nossa caminhada, que tem nos discipulado, tem cuidado da gente. Louvo a Deus por ele, para Irmã Socorro, que tem nos ajudado a trabalhar, acompanhado em todos os momentos. A vida do pastor Rogério, o diácono Rogério, que ele e a sua esposa, o seu filho, conduzido a igreja de Nova Vitória, trabalhando ali com aquele povo maravilhoso, também a igreja que tem crescido e sido abençoada. Essa semana nós estivemos juntos, pregando a palavra lá. Momento muito especial, Nova Vitória. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Mas quero me deter um pouco com vocês nesta manhã sobre a história da igreja no sentido da unidade dela. Falar sobre um pouco de unidade. Falarmos naquilo que Deus colocou como um projeto, como a sua vontade, de que a gente se torne um em Cristo Jesus. Amém. E dentro disso eu louvo a Deus pela vida de vocês, nesta casa, nesta igreja, quanto tem sido fiel em caminhar em unidade. Se essa igreja caminha 40 anos, irmãos, a palavra certa é que vocês têm sido unidos em Cristo Jesus. Mesmo diante de tantas necessidades e dificuldades e individualidades. Individualidades no sentido de corpo, porque o corpo ele não é só um membro, ele é vários membros lá na carta aos 1 Coríntios capítulo 12. A orelha não pode dizer para o nariz que não precisa dele. Os olhos não podem dizer a boca que não precisa dela. Então, nós temos as nossas individualidades no corpo, com o sentido de que todos bem edificados cresçam como para o crescimento do corpo, bem ajustado para o crescimento do corpo. Então, irmãos, nesta manhã eu quero louvar a Deus, porque 40 anos de uma igreja, 40 anos que o Senhor tem soprado o seu espírito de unidade, faz-nos entender que eu e você estamos aqui nesta manhã com um propósito, amém? Amém. De continuar o quanto Ele mais queira, quanto Ele mais deseja com esta igreja, quanto mais o Senhor quer nos desenvolvermos como corpo de Cristo Jesus. E eu quero ler com vocês na carta aos Efésios, no capítulo 4. Deus, aleluia. Louvo a Deus, porque nesses 40 anos, quantas coisas se passaram nesta igreja, quantas pessoas passaram por aqui. E eu faço menção à minha vida, à vida da minha família, a vida da história da minha família.
os meus pais que hoje dormem no Senhor, as minhas 4 irmãs, as minhas 3 irmãs, que hoje estão estabelecendo a sua fé em Cristo Jesus. Débora, Netânia, Jacimira, Débora casada com o César, a Natália, a vida da Netânia e o Gilmar, a vida de Jacimira em São Mateus, congregando lá, a Jacimira e a Débora congregando em São Mateus, a Netânia e o Gilmar congregando no Jardim da Conquista. E a vida da minha família, a minha esposa, a Vânia, que também teve o seu aconchego no Jardim de Guatemi, né? Veio congregar nessa igreja, e aqui eu conheci essa pérola. Lembro direitinho o dia que eu olhei na porta, ela saiu assim de costas, parecia aquelas mulheres muçulmanas, sabe? Mudou bastante. Muçulmana não, é aquelas, como é que põe aquelas roupas, aquelas burcas, sabe? Ela veio de uma igreja totalmente radical, extremista, xiita. Eu lembro direitinho quando ela chegou aqui. Deus abençoe a nossa vida. E assim nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus. Louva a Deus, porque a igreja aqui foi uma igreja, é uma igreja que soube tratar-nos, ajudar-nos, né? Aqui os anos que passei congregando nessa comunidade, nessa igreja, essa igreja edificou a minha fé, cuidou da minha família. Nós moramos no fundo dessa igreja, nem todos aqui sabem, mas nós moramos no fundo dessa igreja quase 1 ano, alguns meses, né? Passamos um tempo morando nesses 2 cômodos aqui, 6 pessoas, e foi um tempo bom, irmãos, foi um tempo de glória, um tempo difícil, porque nós estávamos passando uma vida, nós voltamos para São Paulo, nós tínhamos morados em Rondônia há 5 anos, depois nós voltamos para cá, e aqui foi na fase da minha juventude, onde o Senhor soprou muito nas nossas vidas neste lugar. Quantos encontros com jovens nesta casa, quantas palavras de Deus, a minha vida, a vida da minha família, nos momentos mais difíceis, irmãos, que a gente sabia como ia se estabelecer, não tinha emprego, não tinha nada, né? Fomos abençoados por vida de irmãos. Eu sempre gosto de contar isso aqui, pela vida de irmã Zefinha, que deu um armário para nós, né? Eu sempre falo isso. Falei para ela ontem, eu preciso levar você lá em casa, porque você tem que tomar um café comigo, porque na história você abençoa a minha família. Deus. A irmã Zefinha morava bem ali, na curva, fábrica de bloco ali. Eu fui buscar de carriola aquele armário. Eu Guatemi com uma carriola e um armário. Hoje nós somos tão prósperos, né? Tem tantas coisas, irmãos. Aleluia! Somos tão ricos no Senhor Jesus e, graças a Deus, financeiramente prosperamos tanto. Quando eu olho para a história da minha família, eu digo isto: Deus foi bondoso, porque eu disse isso numa vitória essa semana. A fidelidade de Deus, irmãos, sobre nós, ela não muda. E aquilo que você está plantando no reino do Senhor Jesus, aquilo que você está fazendo na casa do Senhor Jesus, aquilo que você está ministrando diante do altar, aquilo que você está cantando, aquilo que você está se envolvendo, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai ficar devendo R$1, 1 centavo. Deus não vai deixar passar nada em branco na história da sua geração. Quando eu entro na minha casa e vejo Deus me prosperando, quando eu estou estabelecido hoje profissionalmente, quando eu tenho os meus filhos hoje, nesta manhã, um vai estar aqui, outro está no Conquista estudando, quando eu vejo a caminhada da minha história, eu digo: Senhor, como o Senhor trabalhou o tempo e fez dentro de um tempo a sua graça cair sobre cada um. Eu estou testificando de mim, porque assim vivi aqui. Eu não estou falando da história de outros, estou falando da minha história. Aleluia. Dentro do que o Senhor fez, como está escrito aqui em Efésios 4. E quero ler com vocês. Rogo-vos, pois,
Eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quem quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento. É isso que eu queria meditar com você nessa manhã. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé. Aleluia. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados pelos redor de todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, Paulo escreve aos Efésios esse capítulo 4, e nesse buscar de unidade, quando nós vamos falar de unidade, nós sabemos que, e eu vi ontem aqui, estava aqui o pastor falando, nós somos diferentes, somos mesmo diferentes, somos diferentes em gostos, né? Eu vi as irmãs cantando aqui, os irmãos cantando com o grupo. Você quer ver? Achar a diferença quando fala assim, vamos pôr uma beca, ou vamos comprar uma roupa, seja para cantar com as irmãs. Uma que é amarela, outra que é verde, outra que é azul. Todos nós temos um gosto, temos algo que a gente... E quando vai se colocar para estar junto, essas coisas, elas fluem. Gostamos de comidas diferentes. Aqui o mineiro gosta mais do quiabo, outro gosta mais do jiló, né? Nem todos gostam. Somos diferentes nos paladares, nos gostos de comida. Somos diferentes nos gostos de clima. Um gosta mais de frio, outro gosta mais de calor. Eu não gosto de frio. Frio para mim, eu devia nessa hora pegar um voo e mandar no Nordeste. Eu gosto de calor. Mas outros gostam de descer para Santa Catarina, né? Comer coisa quente.
gosto, é comportamento. Somos diferentes nessas questões, e isso não quer dizer que a gente não esteja unidos, porque isso não implica o que Paulo está querendo dizer aos Efésios. São diferentes uns gostam do Corinthians, que tristeza. Fazer o quê, né? O pastor Paulo diz que é corintiano, fazer o quê? O Rogério diz que é corintiano. Estamos aqui para contrariar. Eu, pastor presidente, não sou doido, né? Sou maluco. Mas essas coisas, irmãos, é que faz a vida ser bela. Essas coisas que fazem a vida ser gostosa. A particularidade de cada um quando se une. A grandeza de você ser criança e cantar como criança. A grandeza de você ser adulto e cantar como ser adulto. A ação desta unidade na igreja. Vamos pensar nos 40 anos. Vamos falar de como a história faz-nos entender que durante muito tempo, irmãos, a história nos ensina que tivemos padrões, queríamos impor padrões nas pessoas no vestir. Tivemos traumas. Lembro que alguns filhos de pastores estão fora da igreja porque não podia pegar uma bola. Hoje os filhos da gente cheio de bola em casa, né? Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, logo que eu cheguei de Rondônia, eu vim de bermuda. Um caminhão de bermuda. Chegou ali, um jovem que era daqui falou assim: não, irmão, chega de bermuda lá não. Chega de bermuda lá não, porque o irmão José lá é fogo para te pegar você de bermuda aqui. O irmão José descansa no Senhor, graças a Deus. E eu, poxa vida, né? Eram as coisas, né? A gente veio dentro de um tempo que a igreja, na sua história, houve coisas extremistas que na nossa individualidade de gosto foi muito redil, foi muito forte. E que o tempo foi passando e a unidade foi crescendo. Nós temos que olhar que a igreja cresceu, amadureceu. Graças a Deus. Que a igreja passou a ter uma visão. Porque a igreja hoje entrou o mundo nela. Há uma conversa, né? Que a igreja entrou o mundo. Irmãos, há 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Aleluia! Há um povo que está trabalhando, irmãos. Há uma igreja que está viva. Vocês estão vivos. Mas há uma história da igreja que está marchando, que está envolvendo o mundo. A gente tem uma falha que a gente gosta sempre de trazer diante de um público, as falhas, e parece dar mais ênfase nas falhas, falar mais das coisas que parece que estão contrárias ao corpo, e não dar ênfase nas coisas que estão se edificando. Você chegou até aqui nesta manhã porque o corpo de Cristo Jesus está na oração pela sua vida. Aleluia! Pessoas estão prostradas em oração. Nós estamos oramos nesta manhã por pessoas que foram hoje visitadas pela oração que você teve diante da oração. Glória a Deus! Eu recebi nesta manhã um recado de que alguém que nós oramos durante os irmãos estão há 31 dias orando pela família do Nova Vitória, trabalhando pela família, tendo propósito com a família. Hoje eu recebo uma notícia de que a palavra de Deus entrou no coração de uma família. Irmãos, há uma igreja que está em pé diante de Deus. Aleluia! E esses 40 anos não foi porque a gente concordamos a dizer assim: vamos se reunir todo domingo, ou vamos se reunir toda terça. Concordamos em nós, vamos fazer uma concordância, né? Vamos assinar um termo, vamos ficar todo domingo aqui, toda terça-feira. Não foi isso. Não é as nossas concordâncias só. É porque o Espírito Santo diz a palavra que nos une. Nós só estamos unidos porque esse Espírito ele paira sobre a igreja. E Paulo vai dizer isso nesta carta.
Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, como prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, com uma vocação que fosse chamado. Você foi chamado para uma vocação de andarmos diante de um propósito, que a igreja esteja cada vez mais dentro da sua vocação. Qual é? Pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você foi feito, formado, edificado, está aqui abençoado, sendo próspero, está vivo, está cheio da graça de Deus. Pastor, estou passando problema. Querido, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está aqui nesta manhã, você está vivo pelo poder da graça do Senhor. Esta tribulação, ela é momentânea, ela vai passar, e o Senhor é o Deus da sua vida. Você está unido num corpo que está gerando vida, está entrando seiva do Espírito Santo sobre você. A palavra cada vez que é ministrada nesse altar, a palavra cada vez que é cantada nesse altar, a palavra entra sobre a sua alma. Alguém está movimentando isso, e esse alguém é o Espírito Santo nesta igreja. Glória a Deus. Esta igreja está em pé porque o Espírito Santo está nela. Aleluia. Deus é fiel. Ela não está em pé porque nós, homens falhos, homens de dores, homens que têm os seus momentos de inquietação, né? Se a igreja andasse, irmãos, pelas minhas inquietações, né? Se fosse dirigir conquista pelas minhas inquietações, que hora eu estou alegre, hora eu estou triste, hora eu estou emocionalmente feliz, hora estou emocionalmente abalado com situações. Não é assim. Ela está vivendo em todos os momentos a unção da graça do Senhor Jesus. Paulo escrevendo diz assim, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Nessas nossas diferenças, nessas questões, é que há esse encontro que a gente, eu vi ontem, todo encontro tem choque. Tendo gente, tem choque, tem como se resvalar um do outro. Acho que é em Provérbios que falam, diz que um ferro afia o outro. É isso, né? Um ferro afia o outro. Nós necessitamos andar junto porque um está melhorando o outro. Você sabia que esta manhã você está me melhorando como ser humano, como pessoa? Quando eu cantei como criança, eu tornei a ter princípios e olhar para dentro de mim que eu preciso ser mais criança, no sentido de alma. Quando você está dentro desse plano, que Paulo vai dizer assim, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Esse suportando uns aos outros não é travando o dente, tem que aguentar aquela irmãzinha, tem que aguentar aquele irmãozinho, né? Parece que é uma coisa difícil. Esse suportar não é isso. Esse suportar se coloca essa palavra suportar, é carregar essa pessoa. É suporte do ventilador. Se não tiver esse suporte, esse ventilador não consegue trabalhar. Nós somos isto. Alguém está suportando, alguém está firmando o outro a ser melhor. Alguém está levando o outro a ser, parece meramente que destaque, não, mas alguém está levando o outro a crescer na fé. Alguém está levando o outro a estar lá na ponta. Ontem nós tivemos, olhando para os irmãos aqui, nós tivemos lá na ação de evangelismo na rua, cuidando, levando uma palavra, orando, levando donativos, suportando. Alguém doou alguma coisa. Alguém orou por aquela ação. Alguém esteve naquela ação. Tudo isso é a igreja, que não aparece o nome seu, não está na placa da igreja,
mas está no coração de Deus. Aleluia. Não aparece no destaque do púlpito, mas está clavado diante do altar, está dentro da taça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a igreja, irmãos, que Jesus está dizendo que vai levar ela para o céu. Não é a igreja, irmãos, que as pessoas hoje, nós vivemos também num modismo, numa ação religiosa, que as pessoas se denominam líderes, pastores, apóstolos, mas quem são esses, se assim o Senhor não os chamar? Se não foram chamados por Jesus, a Bíblia diz, ai destes. Mas a igreja do Senhor que está marchando, o povo que está andando diante da voz do Senhor, é este povo que está suportando, levando um ao outro, se esforçando diligentemente pela unidade do Espírito. A unidade desta igreja, ela só é unidade porque nós estamos dentro da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une nesta manhã. É o Espírito Santo que nos convence que nós precisamos um do outro, porque nós vivemos dentro de uma sociedade que nos impõe a individualidade. É verdade. Olhe para fora um pouquinho. Os nossos carros hoje estão todos infilmados. Nós não queremos contato mais com as pessoas externas. Nós temos medo. As nossas casas estão cheias de grades e lanças. Os nossos muros estão mais altos. Deixa eu te falar para você, eu tenho dificuldade de conversar com meu vizinho da esquerda e da direita. A nossa sociabilização hoje ela é muito diferente, irmãos. Antigamente um pegava água do outro. Ou empresta um bico de luz. Ia construir, todo mundo ia na rua, fazia valeta, construía junto. Isso trazia na sociedade a unidade. Os vizinhos se conversavam. As crianças tinham uma sociabilização diferente. Os meus filhos não sabem o que é rua. Não sabem. Estou dizendo para você, eles não andam na rua, eles não vão da porta da casa para frente da rua. E quando um vai na padaria, eu fico pensando, eu fico preocupado que a padaria dá 50 metros de casa. Irmão, que mundo que eu vivo, que você vive hoje, que nós somos colocados dentro de um poder de individualidade. Nós não queremos problema, nós não queremos compartilhar os problemas das pessoas mais. Ontem eu vi muito claramente isto. Algumas pessoas chegavam e agradeciam, diziam, poxa, esse trabalho é um trabalho bonito, é um trabalho, as pessoas que estão no Face dizendo isso, eu estava lendo no Face, é um trabalho que a igreja deve fazer. Realmente, irmão, ninguém quer se envolver com mendigo. Mendigo fede, fala muito, pede muito. Conversei com uma pessoa num espaço de tempo, no centro de São Paulo, há mais de 700 pessoas vagando. Você conversa com elas, elas dizem, eu saí de casa, não tenho mais relacionamento com a família. Essa individualidade deste mundo hostil. A igreja, irmãos, eu e você, não é parede, a igreja, eu e você, estamos dentro desse tempo de individualidade das pessoas. Você quer mais? Espera um pouquinho. Vamos trazer então para dentro da nossa casa. Eu trabalho com famílias. E quando vou falar com famílias, e vou falar com casais, as famílias estão divididas dentro da própria casa. É um no computador, é outro na televisão e a mulher na cozinha. Na hora de almoçar, um pega um prato, o outro vai para o quarto, o outro vai para frente da televisão. E agora com essa moda do Face, né? Conversam na internet o dia todo, não tem relacionamento de afetividade.
não tem toque. Essa é a geração. E a igreja, nós? Que Paulo diz a carta dos Efésios, dizendo o seguinte: olha, esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Aleluia. Você pode imaginar na sociedade que estamos vivendo, onde o casamento, o filho, o pai e a mãe. Meu filho fala: pai, vamos jogar bola essa semana. Eu vou cansado mesmo. Meu filho, dá um tempo. Mas vamos lá jogar bola. Aí fui lá no fundo, batendo bola com ele. E ele foi ser goleiro essa semana na escola. E ele queria treinar. Então vamos treinar com o filho. Você tem que sair do sofá cansado para treinar. Porque meu pai fez isso comigo, irmãos. Meu pai chegava 2h30 da feira, saía 4 horas da manhã, chegava 2h30, ele almoçava. Eu queria andar com ele no morro do Aricanduva. E muitas das vezes fiz ele sair cansado e lá andar de bicicleta no morro. Andava. Porque ele queria, assim, com toda a dificuldade, mas ele queria ter perto. Então essa unidade não é uma unidade só religiosa, que até no meio da nossa igreja nós temos essa dificuldade, porque nós não queremos saber o problema de quem está do lado muitas vezes. Mas nesta manhã eu estou trazendo a vocês que esta igreja está andando diante desses 40 anos, é que alguém no meio, dentro da ação do Espírito Santo, tem se preocupado, alguém tem pegado a mão do fraco, alguém tem contribuído para o vínculo da paz desta igreja. O Espírito Santo tem soprado ao seu coração, na oração, há um abraço que você recebeu aqui que foi diferente, há um sorriso nesta manhã que você recebeu aqui que foi diferente, há sim uma fação do Espírito Santo que é diferente neste lugar. Nós não somos iguais ao mundo não, queridos. Paulo vai escrevendo e dizendo que graça ele concede. E eu vou aqui no verso final, já está encerrando. O verso 12. Vamos ler o verso 12. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Glória. Capítulo 12. Não, verso 12, nesse capítulo 4. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ao desempenho para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, aperfeiçoando a varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Fala para não andarmos como criança. Essa maturidade de cristianismo que você vai tendo, como é que você está hoje? Paulo diz assim que os dons servem para o aperfeiçoamento dos santos. Você com 40 anos nesta igreja, não sei se tem aqui desde alguém que está aqui, mas assim, você que está aqui há 10, há 15, há 5, há 3, há 2, tem um dom a desenvolver nessa igreja, tem um dom para desenvolver diante da sociedade. Qual é o seu chamado? Essa preocupação hoje nossa, de nós debruçarmos diante dessa palavra, em que eu estou servindo no reino. Qual é o seu serviço neste corpo? Lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vimos que nós somos partes desse corpo. Em que você está inserido nesta igreja que está servindo ao corpo? Faça essa pergunta a você nesta manhã. Por 40 anos, ou por 30, ou por 10, ou por 5, em que eu e você estamos neste corpo servindo ao reino? Qual é o seu
chamado específico nesta caminhada. Eu vi ontem o pastor Albert falando que nós, como líderes, corremos sempre, temos muitas tarefas dentro da igreja, ou muitas ações na igreja. Terça-feira oração, estar à frente, tramando, cuidando. Na quarta eu tive, na quarta eu tive visita. Na quinta eu tive discipulado. Na sexta eu tive discipulado. No sábado de manhã nós tivemos o evangelismo na rua. No sábado à tarde nós tivemos diaconia. No sábado à noite, às 8 horas, fiquei até às 10h30 com os jovens falando sobre vida da juventude. Daí cortamos hoje, estamos pregando agora. Meio-dia vamos para a casa do pastor, vamos ficar lá até umas 4 horas no discipulado. 6 horas volta para a igreja, temos um culto e vamos pregar à noite. E amanhã cedo, 5h30 da manhã, 6 horas, pulo de pé e vou para o serviço e vou trabalhar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, me dá graça. Me dá graça, Jesus. Na quinta nós tivemos, pregando no Nova Vitória, e saímos 11h30 da noite, lá da casa do rapaz que está no processo de libertação. Na sexta, no discipulado. No sábado, eu e a Vânia correu tanto, quando nós fomos dormir, as pernas já estavam bamba. Irmãos, tudo isso não está porque, vamos dizer, é uma questão do querer humano. O meu querer humano não é este. Meu querer humano é uma bermuda, um chinelão. E se eu tivesse um lugar para viajar nesse sábado ensolarado, eu estaria, diante desta. Mas um dia, eu e você, não só eu, mas eu e você, fomos chamados para esse evangelho que Paulo diz aos Efésios, ao vínculo da paz. Nós estamos promovendo paz, nós estamos promovendo unidade. Dentro desta caminhada que você está, eu estamos, isso não pode ser ativismo religioso. Isso tem que ser a ação do Espírito promovendo em outros. Nós só somos completos quando nós promovemos alguma coisa em outro. Foi aquilo que o Fabiano pregou ontem aqui. Nós só podemos dizer que estamos sendo abençoados quando nós estamos abençoando a outros, quando nós estamos envolvidos com causa de outro. É por isso que nós estamos na terra, irmãos. Você pergunta, pode nos cansar fisicamente? Sim, mas a alma está cheia da graça de Deus. O Espírito está regocijante diante da graça de Deus. Vou trabalhar com todo o desafio que tenho na segunda-feira, sabendo que dentro do propósito que Deus nos colocou, estamos cumprindo a vontade que Ele queira que nós estejamos cumprindo. Para o aperfeiçoamento. Ninguém, você e eu, estamos aperfeiçoando a outros. Será que nós não estamos chegamos a um estágio, porque nós chegamos a um estágio da fé, que a gente quer, como diz o pastor Paulo, não está à frente. Não, agora não é mais comigo. Eu preciso de um título. Eu preciso de um nome. Eu preciso ser o primeiro. Se eu não sou o primeiro, se eu não sentar primeiro, se eu não for chamado, se o meu nome não sair na placa, meu querido, você não precisa disso. Aleluia! Glória a Deus. Ai, alamassu, tem coisas que os meus olhos, como pastor, não passam, mas os olhos de Deus não esquecem e passam. Tem coisas que não chegam ao meu ouvido, mas os ouvidos de Deus estão ouvindo a oração de uma irmã, de um homem, de uma mulher. Está dizendo, Senhor, dá força àquele homem, dá força àquela mulher. Senhor, entra na causa, entra na saúde, entra na paz. E não só ora, essa pessoa visita, essa pessoa interage, faz que a igreja esteja unida, traz para o meio, une as pessoas.
Esta igreja, irmãos, que ainda vai estar desafiada dentro de uma sociedade que está vivendo a sua individualidade. Esta igreja que nós vamos ter que entrar agora com muito mais razão. Se nós chegamos aqui, irmãos, com 40 anos de existência, 40 anos vivendo dentro de um desafio, nós vamos ter que o Espírito Santo vai nos redobrar as nossas forças. O Espírito Santo tem falado ao meu coração, no lugar que eu tenho pregado, eis que há necessidade de pôr mais. Você acredita nisso, irmãos? Que nós vamos chegar ao tempo de mais desafios. Ei, chama o seu irmão aí e diz: irmão, nós temos mais ainda. Dá uma balançada, uma cutucada nele, irmão. Agora é o Espírito Santo que vai ter que te usar mais. Eu fui usado no tempo do missionário Manuel de Melo. Eu fui usado no tempo do pastor Paulo. Eu fui usado no tempo das... Querido, os tempos e as pessoas passam, mas o Espírito Santo te renova nesta manhã. Irmãos, nós não estamos firmados a homens. Nós tivemos grandes homens na história desta igreja. Eu, olhando uma foto antiga de vocês aqui no Face essa semana, né? Achei até engraçado. Ninguém nem conhecia mais os irmãos aqui. Rapaz, para com isso. Até o Djalma estava aqui na festa, Djalma. Tinha até cabelo naquele tempo, que eu não reconhecia você não. Não tinha reconhecido, rapaz. Não te achei naquela foto. Sebastião Luiz, Francisco, o cabelo dele chegava preto que reluzia. Queridos, foi um tempo de glória? Foi. É um tempo de glória? É. Paulo está dizendo assim, e ele, irmãos, não termina. Eu queria deixar isso para encerrar. Enquanto estamos de pé, não terminou a batalha. Aleluia! Pai! Não terminou o chamado. Não terminou as atitudes. A gente sim, a Bíblia diz que nós cansamos. Mas isso não nos dá o direito de abrir de mão da posição que Deus quer que nós estejamos. Isso não te dá o direito de sentar no banco porque já tem 40 anos e dizer: agora eu não quero mais nada. Não, meu irmão. É a hora que o Espírito Santo está dizendo: o mundo está mais caótico do que 40 anos atrás. Eu disse alguns exemplos para vocês aqui, que lá atrás nós tínhamos uma forma de unidade, nós conseguíamos evangelizar muito mais fácil, nós tínhamos relações de pessoas. O mundo está se cavernando, está se clausurando, está se vivendo os jovens, as pessoas estão muito mais morrendo dentro das suas casas. Essa pessoa que nós estivemos visitando essa semana, as pessoas estão 1 ano trancadas dentro de um quarto escuro. Você sabe o que é viver 1 ano trancado dentro de um quarto escuro? E ninguém sabe. Família não sabe. Será, irmãos? Será não? É você a pessoa que está aqui, olha, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, desempenhando o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Você é a pessoa que está sentada nesse banco, ouvindo uma mensagem, que vai voltar para casa e que vai aperfeiçoar ainda mais outras pessoas. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei em que áreas da igreja você está trabalhando, mas nesta manhã eu quero orar para você nesta manhã. Eu quero pedir que o mesmo gozo, eu quero pedir que a mesma unção que foi derramada quando você foi consagrado, seja pastor, presbítero, obreiro, diácono, se você não foi chamado, se você não foi ainda consagrado, um dia vai ser, mas todos nós somos servos do Senhor Jesus para o propósito da glória de Deus. Aleluia! Nesta manhã eu quero que você se levante. Oh Deus, de poder e grande graça. Eu quero terminar lendo apenas um versículo no capítulo de Atos, capítulo 4. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Atos 4 diz assim: dada a multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente a sua obra. Ninguém considerava
nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Olha, a igreja de Atos está nascendo. Pedro e João é preso aqui, nessa capítulo 4. A igreja, ela vai para o processo de viver o aperto. Quando os seus líderes é tirado da frente, a igreja entrou num aperto, lá em Atos 4, 32, nem em casa. O que os irmãos fizeram? A Bíblia diz aqui que era a alma e o coração daquele povo. Irmãos, já falei das nossas diferenças, mas o nosso coração tem que ser um, a nossa alma tem que ser uma, nos chamados e nos desafios que o Senhor tem nos apresentado diante desse altar. Qual é o desafio que o Senhor tem nos apresentado diante desse altar? Para mais seja quantos anos Ele queira. É ganhar almas para Cristo. É edificar as almas. É estar nas arruelas das esquinas. É entrar nos porões. É visitar os cansados. É buscar os caídos. É trazer vida aonde há morte. É trazer luz aonde há escuridão. Tem alguém da sua família. Tem alguém no seu vizinho. Tem alguém no seu trabalho. Tem alguém na sua parentela. Tem alguém nesta igreja que precisa, irmãos, conhecer a graça e o amor de Jesus. Não dá para ficar firmado só no domingo à noite. Não dá para dizer que uma mensagem só. Não dá para ser só 40 dias. É uma vida de caminhada. Quantos estão desafiados a isso, irmãos? Levanta as suas mãos. Isso, você que levantou a sua mão. Segura ela em pé um pouquinho aí. É nesta mão alta, que Deus olha para Moisés, e eu vou profetizar em você nesta manhã. Que Deus olha para Moisés, e Moisés pergunta: Senhor, para onde vai? Para onde vai o teu povo? Nós estamos numa igreja que está marchando num deserto. Fica com a sua mão levantada. Moisés pergunta: eu não tenho nada. Deus pergunta para ele: você tem uma vara na sua mão. E na sua mão nesta manhã há a palavra de Deus. Na sua mão nesta manhã a autoridade do Espírito Santo. E vai entrar em situações que você vai perguntar: Senhor, para onde nós vamos agora? Deus vai falar para o seu povo: diz ao meu povo, laia soma, laia teu, diz à minha igreja, aleluia, que é para ela marchar, que é para ela marchar. Irmãos, nós não vamos voltar para o Egito. O Egito não é o nosso lugar. Nós temos uma caminhada para frente. Se tem um ar que está te impedindo de marchar, nesta noite, esta mão que está levantada ao seu favor, que é o Espírito Santo que está tocando sobre a sua vida, que é a sua obra que está sendo colocada nas suas mãos. Um dia o Senhor tocou nas suas mãos. Um dia o Senhor chamou você para o desafio. Um dia o Senhor diz: você é um levita. Um dia o Senhor diz: você é uma profeta. Um dia o Senhor diz: você é um obreiro. Um dia o Senhor diz para a sua vida. E nesta manhã eu não vou pôr a mão na cabeça de ninguém, porque todos nesta manhã, como membros de um corpo bem ajustado, edifica o corpo de Cristo Jesus. Senhor, toca nessas mãos nesta manhã. Toca agora, Senhor. Toca nas mãos cansadas. Toca nas mãos cansadas. Toca, Senhor, eu profetizo. Toca sobre esta família. Toca sobre este coração. Pessoas que querem desistir do chamado. Pessoas que querem desistir, oh Deus, do ministério. Pessoas que estão dizendo: eu estou cansado, eu estou atribulado, eu não estou vendo mais a graça de Deus. Nesta manhã o Espírito Santo está te renovando. Abra a sua boca aí e comece a glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor te chamou, te
um fracassado, mas nesta manhã o Espírito está dizendo: marcha, 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 marcha. Diz a minha igreja que ela está marchando. Diz ao meu povo que ele está marchando. Olha só. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado agora. Feche os corredores aqui agora. Cheia lá a sua mamacou. Eu sei que a sua vida neste lugar, Deus usou a sua vida para me abençoar. Oração de irmãs aqui estão sobre a minha família ainda. Alguém levantou pela madrugada pela minha vida. Alguém levantou pela madrugada pela sua vida. Alguém levantou para a consagração do seu ministério. Você tem um chamado. E essa pessoa que está ao seu lado vai ser abençoada através da sua vida. Diga: Senhor Jesus, abençoa a vida do meu irmão. Senhor Jesus, nesta manhã eu te peço que o Senhor dê graça sobre a alma e o coração desta pessoa. Espírito Santo, toque agora. Faça que ele possa sair daqui nesta manhã tocado pela tua unção, tocado pelo teu poder, tocado pela tua vontade, avivado pelo poder da tua palavra. Que nesta manhã todo o espírito da desistência, todo o espírito do fracasso, todo o espírito de morte, todo o espírito, Pai, que tem abatido o coração de pessoas, possa ser dominado agora e repreendido em nome de Jesus. Levante o braço desta pessoa mais alto que você puder. Aí, tira uma foto daqui agora e ponha isso diante do mundo espiritual. A igreja do Senhor caminha nesta unidade. A igreja do Senhor caminha nesta unidade. A igreja do Senhor caminha nesta unidade. São 40 anos que o Senhor tem edificado esta casa. São 40 anos que o Senhor chegou com o propósito de marchar. O Senhor te honre. O Senhor te dá graça. O Senhor te edifique. O Senhor te abençoe. Diga para o seu irmão: suporta. Me suporta. Quando eu estou dizendo me suporta, me carrega. Me carrega, eu te carrego. Me carrega, pastor. Me carrega, pastor Paulo. Me carrega. Me ajuda. Me ajuda, irmãos. Me ajuda. Não desista de mim nunca. Não desista dessa pessoa nunca. Essa é a igreja que vai subir para os céus. Aleluia! 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 Glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã.